Em primeiro lugar, cumprimentar os médicos pelo dia de hoje, Dia do Médico, e dia importante que na Comissão de Assuntos Sociais foi aprovado o projeto de lei que regulamenta a ozonoterapia. Parabéns à presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senadora Marta Suplicy, também ao senador Valdir Raupp, por todo o empenho nessa causa. Mas, ao contrário da senadora que me antecedeu, criticando a portaria do Ministério do Trabalho, eu quero elogiar a decisão do ministro Ronaldo Nogueira de que nós estamos vivendo um novo país, nós estamos vivendo no século e que precisamos, 21, e que precisamos modernizar. Não só modernizar a legislação trabalhista, como acabamos de aprovar há poucos dias aqui no Senado Federal, e que a partir do dia 11 de novembro começa a entrar em vigor, como também essa questão do trabalho escravo. Evidentemente que ninguém quer, e espero que não tenha no Brasil mais, essa tese chamada trabalho escravo, mesmo porque a Lei Áurea já foi imposta há muito tempo. Mas eu queria registrar que o ministro Ronaldo Nogueira, com a portaria 1129, do dia 13, ele aprimora a segurança jurídica e a atuação do Estado brasileiro, ao dispor sobre os conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo, para a fim de inclusão do nome de empregadores no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à do escravo. Essa portaria que regulamenta também a concessão do seguro-desemprego a pessoas resgatadas em regime de trabalho de escravo, vem organizar a falta de critérios nas fiscalizações e dizer que ninguém pode ser favorável ao trabalho escravo, mas ser penalizado por questões ideológicas ou porque o fiscal está de mau humor não é justo. É comum a gente ver em canteiros de obras, nas mesmas propriedades rurais, de que o empregador ele coloca um banheiro lá para a pessoa usar o banheiro químico, e o funcionário não usa o banheiro químico, ele usa o campo, já é o costume dele. Ele tem um refeitório com mesa, com cadeira, o funcionário muitas vezes prefere sentar no banquinho lá fora. E se chega um fiscal do Ministério do Trabalho nesse momento, ele considera aquela atitude, até uma própria vontade do funcionário, como se fosse o trabalho escravo, e daqui a pouco o empregador está na lista suja do trabalho escravo. Isso traz consequências desastrosas para os empreendedores, porque a partir do momento que você tem o seu nome, do empresa sua, listada na lista de empresas de pessoas físicas que promove o trabalho escravo, você vai ter restrição em todos os órgãos oficiais, você tem restrições perante as instituições bancárias e traz um transtorno muito grande para os empregadores. Então é preciso realmente separar aquilo que é trabalho escravo ou daquilo que é uma mínima infração, muitas vezes não é nenhuma infração, é uma opção do que o colaborador, o funcionário, ele optou naquele momento de não utilizar um banheiro, o banheiro está à disposição dele. É normal você andar pelas rodovias, senador Zé Medeiros, ver nas obras que estão aí executando as construtoras, de recapeamento de asfalto e restauração, ter um banheirozinho químico na beira da rodovia. Mas o funcionário, na hora de usar, ele não quer, prefere ir lá no campo, lá fazer sua necessidade. E aí, se chegar um fiscal do Ministério do Trabalho ali, aquela empresa é multada e é incluída na lista de empresas que praticam o trabalho escravo. Por isso, essa decisão da portaria é louvável. Eu vejo a reclamação que tem aí, principalmente do PT, mas isso é normal, porque o PT, no momento, reclama de tudo, e tudo parece que está errado para eles, mas nós precisamos avançar e modernizar o nosso país. A partir de agora, os fiscais deverão observar 4 situações que configuram regime de trabalho forçado ou análogo do escravo, que devem ser documentadas para comprovar as condições de trabalho das vítimas. A primeira, a submissão do trabalhador ao trabalho exigido sob ameaça de punição com o uso de coação. Não é armado, como a senadora que me antecedeu falou, é o uso de coação. Se a pessoa está trabalhando sob coação, ele sim está sendo sujeito a um trabalho escravo. O cerceamento do uso de qualquer tipo de transporte por parte do trabalhador. A manutenção de segurança armada com o fim de reter o trabalhador no local. A retenção de documentação pessoal do trabalhador. Essas exigências valem para o enquadramento dos casos de crime, a permitir a inclusão dos empregadores na chamada lista suja do trabalho escravo, algo que, pela nova portaria, só pode ser feito pelo Ministério do Trabalho. O combate
O trabalho escravo precisa ser uma política pública permanente do Estado. O cadastro de empregadores que submetem trabalhadores ao trabalho escravo é um valioso instrumento e precisa ser mantido. No entanto, é preciso fazê-lo com critério e responsabilidade. Não é tolerável que se jogue o nome das pessoas na lama, como vem sendo feito em muitos casos. A fiscalização é a base do sistema de combate a esse crime, e por isso ela precisa continuar, mas que tenha as regras e objetivos claros, sem brechas para interpretações pessoais e ideológicas. E um segundo tema, presidente, que eu gostaria de aproveitar o meu tempo restante para falar sobre a questão da regularização fundiária. Todos sabemos da gigantesca burocracia enfrentada para se fazer a regularização fundiária no Brasil, principalmente no que diz respeito às desapropriações. Tramitam hoje, em todo o país, milhares de ações de desapropriações por interesse social para fins de reforma agrária. Ajuizada há décadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, no intuito de dar celeridade nesse processo, apresentei o projeto de lei número 382 para que se admita o registro de desapropriação em nome do INCRA, no curso do processo, sempre que o expropriado deixar de se opor ao decreto de desapropriação e interesse público prevalecer. Tal medida resolveria o primeiro entrave para a titularização dos assentamentos rurais, que é justamente o processo de desapropriação. Hoje, esses processos tramitam cerca de 20 anos até a sua finalização. Na maior parte das vezes, a causa dessa morosidade são os inúmeros recursos repetitivos interpostos pelo poder público nas ações judiciais, uma vez que este deve ocorrer em todos os casos, até as últimas instâncias, mesmo que a matéria sob júdice já se encontre pacificada junto aos tribunais superiores. No atual entendimento, o registro da sentença de desapropriação, em nome do INCRA, só é possível após o julgamento de todos os recursos interpostos no processo, ainda que o expropriado não ofereça qualquer oposição ao título de desapropriação. Dessa forma, o que proponho com o meu projeto de lei é que se inclua na Lei 8.629, de 1993, o dispositivo que regulamenta o registro da sentença de desapropriação no curso do processo, mesmo que pendente de julgamento do recurso interposto pela parte, discutindo outros tópicos, os quais não competem ao decreto de desapropriação em si considerado. Senhor presidente, estou seguro de que, caso esse projeto seja aprovado, tenho convicção que os demais senadores também aprovarão, veremos andar de forma acelerada os processos de desapropriações rurais e, consequentemente, teremos uma celeridade muito maior na titulação dos assentamentos da reforma agrária. Seguindo nessa mesma linha de encontrar soluções para os inúmeros problemas enfrentados na nossa área rural, apresentei um outro projeto, o número 380, que dispõe sobre a regularização de área em condomínios situados em glebas públicas federais e estaduais. Essa proposta visa atender à necessidade de regulamentação da divisão da propriedade, sempre que houver interesse das partes copossuidoras na extinção do condomínio, constituindo sob forma de imóvel rural, uma decorrência natural do crescimento da família e da conquista da independência dos filhos, que constituem famílias tendo interesse na exploração individual do imóvel, para criar e educar com autonomia seus próprios filhos. Além de proporcionar a evolução e o aprimoramento da entidade familiar, o desmembramento do imóvel e a exploração de forma individualizada facilita o acesso ao crédito necessário, oportunizando relações jurídicas autônomas junto às instituições financeiras, constituindo-se garantias independentes de primeiro grau para cada matrícula, o que favorece a obtenção de crédito para cada proprietário individualmente considerado. O estado de comunhão no início da atividade agrícola é comum entre famílias, por a necessidade de comunhão de recursos e esforços. No entanto, tal situação não pode permanecer eternamente por imposição da lei que não permite a divisão da propriedade. São dois projetos de lei que eu apresentei, presidente, que trata da regularização fundiária e também trata de organização das propriedades rurais em regime familiar dessa divisão. Acho que todos dois são importantes para a agricultura familiar do Brasil e vem de encontro à necessidade nossa, no momento de regularização fundiária, do grande esforço que o presidente Michel Temer tem feito para que esse tema que ficou tanto tempo parado, que é a regularização fundiária, nós
nós temos no estado do Mato Grosso, nosso estado, várias cidades que foram constituídas em cima de assentamentos rurais, que sequer possuem hoje o dono de um lote ou sua escritura, porque como não foi regularizada essa área e essa vila ou essa propriedade rural virou um município, hoje a pessoa tem a casa, tem um lote, não tem a oportunidade de ter uma escritura, e também a prefeitura, o município, não pode da mesma forma cobrar o IPTU, cobrar os impostos municipais. Então, o tema regularização fundiária no Brasil é urgente, mas nós estamos trabalhando. A medida provisória que foi aprovada aqui, já sancionada, disponibilizando recursos, facilitando esse trabalho, está aguardando uma portaria do INCRA chegar na Casa Civil, acredito que já deve ter chegado essa semana, para darmos agilidade a esse tema. E o nosso estado de Mato Grosso, que é um estado jovem, um estado de desenvolvimento, que tem muito a oferecer e já oferece ao Brasil, esse ano, 60 milhões de toneladas de grãos em colheita, com uma perspectiva enorme de ampliação de sua produção. Com certeza, com a regularização fundiária das propriedades rurais, poderemos produzir muito mais com sustentabilidade ambiental, gerando mais emprego e gerando mais economia para o nosso país. Era só. Muito obrigado, presidente.